Oi, gente! Que privilégio nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova nesta primeira segunda-feira do mês de maio de 2026. Que coisa boa a gente poder se encontrar por aqui para diversas finalidades. A primeira delas e a mais importante é para que a gente continue construindo conhecimento e cidadania juntos, com todo respeito, carinho e dedicação, com essa curadoria super responsável que a gente faz por aqui, dos temas, dos assuntos, das correlações, dos intertextos e dos diferentes desdobramentos e análises, sem nunca desprezar aquilo que já foi construído, sem nunca deixar de observar os fatos à nossa volta e também projetar aquilo que se pode, com base em símbolos, emblemas, sinais, pistas que nos conferem possibilidade aí de pressuposições, de previsões de fatos sem adivinhação. E sabe de uma coisa? Se você é habituê, está conhecendo agora, a nossa conversa é sempre muito democrática, feita com muito zelo, muito esmero, para que você possa também assistir, analisar a qualquer tempo. Ela é atemporal, sim. E para que você possa também compartilhar com quem deseja, nutrir diálogo, fazer mais tempo de tela produtivo. Esse é o nosso propósito. A gente se propõe a isso em todo janeiro, viu? E neste ano não foi diferente. Começando um novo mês, eu te convido a fazer a mesma coisa, a seguir juntos por aqui, construindo conhecimento e cidadania. De quebra por extensão, a gente tende a saber mais, trabalhar com questões de concursos, processos seletivos vestibulares anualmente. Compartilha. Se ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Isso só faz bem, te oferece um pão quentinho, pão fresquinho toda semana, conforme a sua metáfora. E por falar em pão quentinho, pão fresquinho, esfriou por aí? Pois é, por aqui, pessoal. A gente já puxou um casaco aí nesse fim de semana. E olha só, vou conversar contigo já começando pelo nosso sumário, né, de sempre que a gente alerta e trabalha por aqui. Mas não sem antes te dizer que, se você não está vendo esta semana, pode ver quando quiser e também pode colocar naquela reprodução aceleradinha. Aí você continua me ouvindo, fazendo sua análise, percebendo, mas eu falo um pouquinho mais depressa também, se essa for a necessidade, viu? Fazendo sumário, gente, eu falei de questão climática e a gente não pode esquecer dessas coisas, porque quando a gente esquece, a gente tende não só a perder o senso humanitário da memória, mas também a deixar de cobrar aquilo que é necessário como precaução. Do que eu estou falando? Gente, há 2 anos eu estava aqui super consternada, conversando com vocês neste mesmo fim de semana e falando da tragédia que se abatia sobre o Rio Grande do Sul, uma tragédia climática sem precedentes no Brasil. E o tanto depois que a gente teve espaço e tempo para falar sobre isso e para agradecer, né? O tanto de mãos estendidas, o tanto de gente generosa e tudo isso, pessoal, mostrando que, por vezes, na necessidade, a gente enxerga por quem os sinos dobram. A gente enxerga no outro a parte humana que a gente quer saudar e salvar. E como isso é importante, como exercício, pessoal. Num momento, num tempo, né, que é tão de relações superficiais, artificiais, artificializadas, é tão de inteligência artificial, e não digo isso nem com desprezo, nem com ignorância, mas que a gente acaba, como ser humano, perdendo um tanto, ou se colocando a perder, como passível de perda, de um tanto dessas habilidades que nos tornam humanos, que nos fizeram chegar até aqui, evoluir como espécie, né? No momento em que a tragédia faz com que a gente desperte o que há de melhor, isso é fundamental, isso é reconhecível, isso deve despertar em nós gratidão por todo sempre. E ao mesmo tempo, pessoal, nesse momento, 2 anos depois, olha, a gente tem aí a previsão de um El Ninho muito intenso neste ano. Já tivemos nesta semana chuvas que geraram vítimas mais uma vez no Brasil, em várias regiões, né, em vários locais.
E estamos com alerta, né? Tivemos um alerta com muitos danos de tempestades no Rio Grande do Sul ao longo do feriado, 1º de maio, ao longo do sábado também. Então, quer dizer, olha, pessoal, no momento em que a gente se enxerga como humano, a gente também deve ser grato, mas não deve esquecer de cobrar as responsabilidades e de pedir celeridade, tanto na reparação dos danos, quanto nas questões de previsão para possíveis situações dramáticas futuras, né? Então, num ano de El Ninho muito forte, de superaquecimento das águas do Pacífico, pessoal, a gente precisa ter atenção, ter cuidado, dar luz a esses estudos, sabe? E mais uma vez, pessoal, agradecer. Agradecer quem de todo jeito e da maneira que pode é sempre generoso nesse sentido. Bem? Dito isso, queridos, vamos ao nosso sumário para além dos agradecimentos. Eu vou seguir fazendo menção a isso porque diz assim, olha, uma sociedade se transforma para melhor quando ela aprende com o passado, sabe? Então, vamos lá. Tem tanta coisa para conversar, pessoal, e às vezes um fato, uma situação que aconteceu essa semana, assim, se diz, nossa, Cleusa, vai falar disso? Eu espero, deixo para a semana que vem, que vai ter um pouquinho mais de amadurecimento, de análise, para a gente não fazer nada de afogadilho, fazer sempre o intertexto melhor possível, a didatização mais interessante para você poder se valer disso com segurança, sempre, tá? Então, quero te falar aqui de alguns dados, de algumas ideias e informações nesta semana, gente. Alfabetização na idade certa, tem números divulgados aí no Brasil. Regulamentação do profissional da dança, pois é, 29/4, porque essa data? Dia Mundial do Jazz, 30/4. Dia Mundial do Trabalhador, 1º de maio. E olha, mais um tanto de intertextos que vamos trabalhar com referência e também Dia Mundial do Livro no 23 de abril. Gente, é muita data significativa para a gente rememorar e fazer correlações necessárias e importantíssimas, sabe? No evento que divulgou os números sobre a alfabetização na idade certa no Brasil de 2025, uma menina, uma estudante de ensino fundamental, disse que a leitura é como uma mágica que abre portas para aventura e conhecimento, e é também um direito de todas as crianças. Esse evento aconteceu no Tocantins no mês passado. E, gente, ele celebra uma ampliação das metas relacionadas à alfabetização na idade certa. Você diz, puxa, Cleusa, o que é isso? Alfabetização na idade certa, gente, é para que toda criança, a partir ou até 8 anos de idade, esteja plenamente alfabetizada. E o plenamente aqui eu uso com todo respeito e cuidado, tá? Plenamente para esta faixa etária. Por quê? A ONU, inclusive, prevê, né, que a alfabetização na idade certa é essa, mas que a alfabetização plena, ou seja, aquela que prevê o uso e o entendimento, a proficiência com qualquer gênero textual e em qualquer situação social, é lá no final da educação básica. Mas essa alfabetização cotidiana da leitura, da decodificação e do letramento para textos simples já deve acontecer na idade certa, que é dos 8 anos de idade, do 2º ano do ensino fundamental 1 aí, né? Bem, o que se quer dizer com isso quando se fala em Brasil atingir a meta, pessoal, nesse sentido? Diz, olha, para além dos 65% estabelecidos, houve aí um ponto percentual, 66%, mas eu também quero chamar atenção para dizer assim, ó, nós não estamos ainda num número, pessoal, que seja assim, estamos beirando 100%, né? Então há muito a caminhar. E essa fala dessa menina, pessoal, dando conta de que alfabetizar na idade certa é garantir um direito da criança e é garantir o seu acesso a um mundo mágico de aventuras, memórias, conhecimentos, né? E de escolhas e autonomia, é muito interessante, porque ela vem também contemplar uma percepção, gente,
do Dia Mundial do Livro no 23 de abril. E uma rememoração importante, um conhecimento importante para nós aqui no Brasil. O Ministério da Educação acabou de abrir, né, faz pouco tempo, poucas semanas, que abriu a público uma biblioteca digital, que funciona como uma biblioteca física, gente. A gente ingressa, né, é claro, partindo do pressuposto que não precisa se deslocar até lá, né? A gente acessa online, eu estou deixando o link aí para você, a biblioteca, entra, vê a sinopse do livro, vê se agrada e de repente você diz: opa, os exemplares estão todos emprestados, eu entro na fila para conseguir ter por empréstimo esse exemplar para leitura. Então, é mais uma iniciativa também, pessoal, e ela é gratuita, viu? Isso é importantíssimo. Gratuita, assim mesmo que se fala, viu? Então, ela é importantíssima para que a gente tenha, de fato, acesso a mais livros e sem que as pessoas precisem sair de suas casas ou procurar uma biblioteca física que nem sempre é encontrável em todos os lugares, né? É uma iniciativa que vale a pena a gente rememorar, divulgar, acessar e utilizar, pessoal. Importantíssimo. Então, falando em alfabetização, Dia Mundial do Livro, olha, só leitura, conhecimento, coisa boa para a gente sair do universo único, exclusivo nosso já construído, para a gente conhecer outros mundos pela leitura. Que bom poder fazer isso, né? Bem, e dito isso, gente, vamos falar de outros dias importantes e que nos promovem outras leituras? Sabe, pessoal, falando, né, eu dizia da tragédia climática também no Rio Grande do Sul há 2 anos, e em muitas situações a gente faz com que a arte nos cure, né? E tem muita letra de canção linda que celebra essa cura, esse envolvimento, esse entendimento e como a gente guarda e reinterpreta cicatrizes de momentos como esse. Estou deixando algumas letras para você e também falar das editoras, pessoal, né, que seguem firmes. Recentemente, eu estive trabalhando numa festa do livro aqui, festa da leitura, né, e da literatura aqui no Paraná, a FLAP, e fiquei muito feliz em ver várias das editoras do Rio Grande do Sul presentes, né, divulgando e produzindo livros, mesmo afetadas que foram de maneira muito significativa, né, nos seus estoques pela enchente naquele momento. E fiquei muito feliz porque nessa ocasião adquiri também uma biografia musical do Lupicínio Rodrigues, que fortemente indico. Eu estou lendo ainda, tá? Mas é bonita, muito bonita. E dito isso, pessoal, quando a arte nos cura, veja só, é importante regulamentar essas profissões, é importante salvaguardá-las, porque a arte existe, porque o mundo sozinho, a realidade sozinha não dá conta de cuidar das nossas feridas também, né? Ou de celebrar os nossos bons momentos. Não vamos falar só de dor, mas de amor e de valor. E sabe, pessoal, Dia do Profissional da Dança é 29 de abril. E não havia uma regulamentação até então, até o último dia 29, a última semana, em relação, vamos dizer assim, de maneira muito leiga, em relação a CLT. Ele poderia ser enquadrado em diferentes categorias, mas a partir do último dia 29, na última semana, o profissional da dança tem sua profissão reconhecida, com salvaguarda para produções, para questões de direitos autorais também, gente, como liberdade de coreografia e outras questões. Importantíssimo, estou deixando o link da lei para você. Um agradecimento e um abraço especial para todos os profissionais da dança no Brasil e no mundo, né? Que fazem com que a arte chegue aos nossos dias de maneira tão significativa, tão bonita, que usam o corpo a serviço da arte. Quero falar também do Dia Mundial do Jazz, pessoal, que é celebrado no dia 30 de abril, e sugerir algumas, falando de arte, né, pessoal, algumas questões, algumas leituras e leituras visuais, audiovisuais também.
Sabe, tem um filme chamado O Homem do Jazz, de 2022, que está disponível na Netflix. Estou deixando o link aí do trailer para você. E ele vale muito, pessoal. Excelentes atuações, questões muito implicadas e muito intrincadas na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, sem contar a trilha sonora. A fotografia e a trilha sonora, a gente são um convite à parte aí para a gente fazer isso. Mas, puxa, Cleusa, não ouço jazz, nunca ouvi. Tô deixando o link aí para você também com 10 compositores de jazz a serem ouvidos, a serem celebrados, sabe? Para a gente conhecer, para a gente colocar no nosso repertório musical também. Esse dia, gente, Dia Internacional, Dia Mundial do Jazz, é reconhecido pela Unesco desde 2011 e é justamente para celebrar a paz, o diálogo e a liberdade de expressão, gente, quando a arte ajuda a gente a melhorar a vida, sabe? Então, olhar para o jazz, para a produção artística como sendo isso e como tendo esse lugar. Muito importante. Então, se você não é habitué de ouvir jazz, coloca aí no seu repertório, diz, puxa vida, deixa eu dar uma chance para esse ritmo também, vale a pena, coloca esse filme na sua lista, O Homem do Jazz, vale a pena também. E sabe, gente, agora falando do Dia Mundial do Trabalhador, né? A gente tem tanta discussão em questão, não inédito aqui, eu já trouxe para você toda a tramitação, todo o processo que está em discussão aí sobre o fim da chamada escala 6 por 1 no Brasil, as questões implicadas, não é a última vez também que falaremos disso. Então, me parece assim, ó, no Brasil, no momento, o que temos para discutir sobre Dia Mundial do Trabalhador? Essa questão relacionada à jornada 6 por 1 ou 6 para 1, né? A questão da regulamentação também dos entregadores de aplicativo, gente, que é algo que ainda precisa um transcurso, ainda precisa tramitar para ser transformada em legislação, e outras questões sobre trabalho. Nós estamos com um momento crucial também, né, gente, que se fala assim de inteligência artificial. E muitos especialistas estão falando disso, dizendo, escuta, peraí, é assim mesmo a discussão? Será que a inteligência artificial vai tomar o meu lugar? E muitos dizem assim, não, não é a inteligência artificial que vai tomar o seu lugar, mas são humanos que sabem lidar muito bem com inteligência artificial que terão postos mais reconhecidos, ou que terão mais empregabilidade. E tem um livrinho, eu falo livrinho, pessoal, porque ele é pequeno, é conciso, mas olha, o conteúdo dele é de um livraço, do Roman Zarnarek. Eu faço questão de citar esse filósofo volta e meia por aqui, porque ele é bom mesmo para as coisas do nosso dia a dia e do nosso mundo contemporâneo. E o livro, gente, uma capa roxinha, eu já indiquei por aqui, eu deixo o link novamente, sobre a ideia do como encontrar o trabalho da sua vida. Embora o título possa sugerir algo assim até ingênuo, se diz, ah, sério isso, Cleusa? Gente, as reflexões lá colocadas sobre a linearidade, a cronologia, questões de cada tempo em relação ao trabalho são brilhantes e didáticas, como a gente sempre quer fazer as coisas por aqui, viu? Como a gente sempre quer didatizar as coisas da melhor maneira. Eu quero te desejar um mês de maio incrível, surpreendente, que ele nos traga coisas boas, pessoal, que a gente se surpreenda para melhor uns com os outros e com as questões do mundo. Ai, Cleusa, tá falando isso de um jeito ingênuo. Não, gente, tô falando isso que é para atrair coisa boa para todos nós mesmo, viu? De verdade. Um grande abraço a você, excelente primeira semana de maio, nos vemos por aqui. E na próxima segunda, quando nos encontrarmos aqui, já terá sido o Dia das Mães, gente. Um abraço especialíssimo a todas as mamães, né? E que a gente seja sempre grato pelo cuidado que recebeu e recebe delas. Um grande abraço, um grande beijo e que elas tenham muita saúde sempre e que elas tenham muita vida pela frente, se cuidem e realizem todas as suas vontades.